Olá, boa noite. Hoje é 13 de 2 de 2024. 13 de fevereiro de 2024. Deus abençoe você e sua família. Deus ele tem propósito na vida de todas as pessoas que estão em cima da terra. Tanto as que já aceitaram Ele, que já se batizaram, as que estão renunciando, como as que não aceitaram, não se batizaram e não estão renunciando. Então, Deus ele ama todos. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha só. Então, quem crê em Deus não vai perecer no Hades, na fornalha de fogo ardente, no lugar de pranto e ranger de dente. Quem crê nele vai ter a vida eterna, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, Deus tem propósito na vida de todo mundo. No livro de Marcos, o segundo livro do Novo Testamento, capítulo 16, versículo 15, está escrito assim: Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê for salvo, quem crê for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Olha só o quanto é sério. Então, quem ouviu o evangelho e crê e for batizado será salvo. Quem não ouvir, quem não crê, será condenado. Então, qual a importância de ler e crer? São muitas e você pode ler e você pode crer. Você que escuta os vídeos, você que as 300, 500, 1000 pessoas que escutam esse vídeo da Palavra de Deus, Deus tem um propósito na sua vida. Você tem que crer, você tem que ter fé, você tem que crer. Eu creio em Deus e em Jesus Cristo. A pessoa tem que aceitar Jesus, tem que se batizar para conseguir a salvação. Tem que ler, escutar e escutar. Se tiver cometido algum erro, pedir perdão a Deus e Deus perdoa. Lembrando que aqui, a família de Cornélio, essa que eu citei no capítulo 10 de Atos, Deus ainda tinha muita coisa para esclarecer para eles. E Deus esclareceu através de Pedro. Então, havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus. Então, ele era piedoso e temente a Deus com toda a sua casa. Glória a Deus, aleluia. Fazia coisas interessantes, coisas para Deus. O qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Então ele orava a Deus, ele já fazia coisas para Deus, ele já adorava a Deus. E ele já adorava a Deus, e ele já cria em Deus, e ele já estava fazendo coisas tanto para a vida dele aqui na terra, como para a salvação. Este, quase a hora nona do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus. Então ele viu um anjo de Deus numa visão. Você pode chegar a ver um anjo de Deus, pode até ser que Deus permita isso na sua vida. Que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. Este, fixando os olhos nele, muito atemorizado, disse: Que é, Senhor? E o anjo lhe disse: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Então, ao contrário do que Cornélio fazia, a família dele estava subindo. Se ele não estivesse fazendo desta maneira, estaria escrito no livro da culpa. Então, tudo que a pessoa faz de errado, de ruim, de mal, está escrito no livro da culpa, no céu. No céu há livros, lá em Apocalipse está escrito. Então, você que se fez alguma coisa mal, ou mandou, incentivou, ou vive fazendo, o conselho de Deus para você: peça perdão a Deus e não faça mais, para que não fique escrito no livro da culpa e você não se ache culpado naquele grande dia após a sua morte. Aqui estava na memória diante de Deus tudo aquilo que ele estava fazendo de certo, de bom, de correto. E tudo aquilo que eu faço de certo, de bom, de correto está escrito. E aquilo que eu faço de errado, ou qualquer pessoa no mundo, também está escrito. Quando você pede perdão a Deus, você se arrepende, está no mar do esquecimento. É como se estivesse no mar do esquecimento. A Bíblia diz que Deus não lembra mais. Imagine se você tiver mandado fazer mal a alguém, ou incentivado, ou feito mal a alguém. Se você não estivesse arrependido do fundo do coração, ainda está intacto, ainda está escrito no livro da culpa acerca da sua vida. Se você tiver pedido perdão, tivesse arrependido, não tiver feito mais, deve estar apagado. Assim é quando você pede perdão de coração a Deus.
está apagado. Se você não fizer mais aquilo, está apagado. Se você fizer novamente, aí escreveu de novo. Se pedir perdão, apagou. Mas é bom a gente tomar uma decisão na vida de permanecer apagado. No caso, qualquer falha, qualquer erro. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está com um certo Simão, curtidor, que tem a sua casa junto ao mar. Esse curtidor é aquele cara que tinha um largar, pisava uvas para fazer tanto suco como o vinho na época. Ele te dirá o que deves fazer. Pedro ia dizer o que Cornélio tinha que fazer. Mesmo Cornélio sendo piedoso e temente a Deus, mesmo Cornélio fazendo várias esmolas, mesmo Cornélio orando a Deus, ainda tinha coisas para Cornélio fazer. Muitas coisas para Cornélio fazer. Assim é na nossa vida, na vida das pessoas, tem muitas coisas para o ser humano fazer. E para quem não é piedoso, não é temente a Deus, para quem não faz boas coisas e para quem não ora a Deus ou não lê, falta coisas também. Este está com um certo Simão curtidor, que tem a sua casa junto ao mar. Ele te dirá tudo o que deves fazer, dirás o que deve fazer. E retirando o anjo que lhe falara, chamou 2 dos seus criados e um piedoso soldado dos que estava ao seu serviço. E havendo-lhes contado tudo, os enviou a Jope. E no dia seguinte, indo eles ao seu caminho, e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar, quase a hora sexta. Então Pedro subiu para o terraço para orar, da onde ele estava, lá em Jope. E tendo fome, quis comer. E enquanto lhe preparavam, sobreveio um arrebatamento de sentidos. E viu o céu aberto e que descia um vaso, como se fosse um grande lençol, atado pelas 4 pontas, vindo para a terra. Então Pedro viu essa visão, os arrebatamentos de sentido, no qual havia de todos os animais, quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E foi dirigida uma voz: levanta-te, Pedro, mata e come. No sentido, os animais quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. Então o que Pedro viu foi os animais que vinham descendo, como se um vaso vinha do céu. Então veio uma voz que dirigia: levanta-te, Pedro, mata e come, no sentido dos animais. Só que isso era Deus mostrando uma visão dos 3 homens que iam chegar a Pedro e que Pedro tinha que receber e depois ir até Cornélio. Esse mata e come significa que ele tinha que receber os homens e irem até a casa de Cornélio. Não deveria matar os homens, lógico, e comer. Aqui estava se referindo aos animais no sentido do arrebatamento, da visão que ele estava vendo, que ele tinha que tomar a decisão correta, porque Deus estava mostrando que ele deveria ir. Mas Pedro disse: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. No sentido dos animais. Naquela época não podia comer todos os animais. Lá em Israel eles comiam só aqueles que Deus permitia na lei. E segunda vez disse a voz: não faças tu comum ao que Deus purificou. Então, Deus estava dizendo nessa visão que tinha purificado aqueles animais que Pedro poderia matar e comer. Em outras palavras, aqueles homens que iriam lá estavam purificados, estavam sendo umas pessoas que estavam fazendo uma missão para Deus no sentido de levar Pedro até Cornélio. Então eles deveriam tomar a atitude certa. Pedro, e Deus mostrou numa visão, tudo isso porque Cornélio era piedoso, temente a Deus e orava a Deus e fazia esmola ao povo, fazia o bem. E Deus queria salvar tanto Cornélio como a família dele. E depois, mais na frente, eu vou mostrar o que aconteceu. Então Pedro recebeu os homens e Pedro foi até Cornélio e falou tudo aquilo que Deus queria que Cornélio ouvisse pela boca de Pedro. Quando Deus tem um propósito na vida de alguém, Ele move os céus e terra, sentidos e visões. Deus abençoe você e sua família.